eu comecei a pesquisar o que era feito no mundo, o que era feito no Brasil. Tem muita coisa boa sendo feita no Brasil já, e para trazer isso para dentro da empresa. E aí, em pouco tempo, assim como eu estou aqui falando para vocês, a Votorantim Cimentos acabou se tornando referência nesse assunto, né? Então, por que eu estou enfatizando isso para vocês? Porque quem ainda não começou a trabalhar com inovação aberta tem aquela sensação assim, poxa, eu estou atrasado, o mundo está crescendo exponencialmente, que essa é a palavra da vez agora, né? Tudo é exponencialmente, tudo é transformação, tudo tem que ser digital, enfim. E a gente está muito atrasado. Eu até brinco muito, né, falando que as grandes empresas elas se sentem verdadeiros dinossauros, né, porque são gigantes, elas são realmente e são realmente grandes. Qualquer movimentação que você faz dentro de uma empresa um pequeno passo que um dinossauro tem que dar é um esforço gigantesco, né? E aí as grandes empresas ficam olhando as startups, né, que é essa nova modalidade de empresa, essas empresas jovens que, como foi citado aí, né, elas pivotam com facilidade, né? Então elas mudam completamente de direção, coisa que uma empresa grande não tem essa facilidade, enfim, né? Então as empresas ficam ali olhando as startups, né, que hoje em dia são chamadas de unicórnios, né? Porque eu não sei se vocês já ouviram falar, mas o Brasil, inclusive, já tem 3 startups que são considerados unicórnios, né? Unicórnio é quando uma startup chega a valer $1 bilhão, né? Então, você imagina que é uma empresa pequena e com uma solução para o mundo todo começasse a ter o valor de $1 bilhão, né? Então, essas são as startups unicórnio. E aqui no Brasil nós já temos 3 já, que é o Nubank, a 99 Táxis e o PagSeguro do UOL, né? São 3 unicórnios aí brasileiros. Mas então eu estou dizendo que as empresas se sentem grandes dinossauros e olhando os unicórnios e querendo ter, né, todos esses poderes mágicos dos unicórnios, que é conseguir ter agilidade, flexibilidade, rapidez e conseguir resolver as suas soluções muito rápido, tal. Mas as empresas se esquecem, e agora eu falando como Votorantim Cimentos especificamente, que na verdade se vocês analisarem a história da Votorantim e daí por diante, vocês vão entender e até eu tenho certeza que a história de cada uma das empresas aqui presentes também, quão empreendedora a empresa foi desde o início e quantas inovações a empresa fez para conseguir chegar onde chegou e não percebeu, não enxergou que aquilo era uma inovação. Então eu costumo dizer que na verdade nós somos unicornossauros, né? A gente tem o tamanho de um dinossauro, isso é verdade, isso é inegável, mas ao mesmo tempo a gente tem sim a agilidade, a flexibilidade de um unicórnio. É só a gente começar a fazer, literalmente a fazer, a se conectar com o ecossistema, né? E quando a gente fala de ecossistema, a gente tem vários agentes envolvidos, né? A gente tem as startups, como estão sendo citadas, muito citadas, mas a gente tem também universidades, centros de pesquisa, né? Instituições, como o próprio Sindes, agora o Inovic. Gente, vocês precisam utilizar essa estrutura que está aí disponível para vocês. Mais para frente eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? E tem, inclusive, o governo tem vários editais específicos, assim como o edital do SESI e Senai também. A gente participou de um do Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio, que é a Conexão Startup Indústria, enfim. Se vocês começarem a pesquisar, vocês vão encontrar, né, e quem estiver interessado no assunto também, eu posso depois falar especificamente. Então, tem uma série de fontes onde você consegue apoio para esse tipo de ação, né? Essa ação de se conectar com atores externos à empresa para gerar uma solução. E a gente está falando de inovação aberta, mas eu gosto muito de simplificar tudo isso. Eu gosto muito de trazer para termos que cada um se sinta confortável e entenda que é super possível fazer. Então, em vez de falar Open Innovation, né, inovação aberta, eu gosto de falar que é simplesmente buscar soluções para os seus problemas. E aí você vai buscar, não só dentro de casa, como a gente sempre fez, com os nossos departamentos, daí por diante, a gente vai começar a buscar conectado a todo esse ecossistema que está sendo construído e cada vez mais fortalecido aqui no Brasil, para apoiar a gente, assim como o Inovic, que foi apresentado agora, para nos apoiar a resolver as questões que a gente tem. Então é simples assim, é simplesmente você resolver as questões internas com apoio externo.
Isso é inovação aberta, é você buscar atores externos para co-criar com você, para criar uma solução junto com você, né? E agora falando um pouquinho especificamente do que a gente tem feito dentro da Votorantim Cimentos para vocês conseguirem, né, tangibilizar. Só uma questão importante antes de começar a falar especificamente do que a gente tem feito na Votorantim. Essa questão de inovação aberta ou startups e daí por diante, ele é um assunto que agora está começando a se falar muito, Mas eu tinha até um slide para isso, mas eu acabei não trazendo para essa apresentação agora, mas eu costumo falar muito de uma empresa, de uma startupzinha muito pequena que em 1933 se conectou com a Ford. Então, assim, uma empresa chegou para a Ford e falou, olha, eu tenho solução para a questão de baterias para vocês. A gente consegue ter self-powered device, que é o sonho de todo mundo até hoje, né? Você imagina um celular que não precisa carregar, essas coisas todas. E essa empresa é chamada Motorola. Então, você imagina, a Motorola, ela era uma startup, ela chegou com essa possibilidade para a Ford e a Ford, gostando muito dessa possibilidade, começou, vamos conversar, vamos desenvolver e daí por diante. E ela foi pivotando, né? Ela foi modificando o tipo de solução que ela tinha e se tornou a empresa que ela é hoje. Né? Então, a gente está falando isso de décadas atrás. Então, esse não é um assunto novo, isso não está acontecendo só agora, mas, ao mesmo tempo, eu fico muito feliz que esse assunto está super em voga. Porque o que está acontecendo agora? Agora as empresas estão começando a se mexer cada vez mais. As empresas estão, não, eu preciso ter um fluxo mais ágil, eu preciso ter uma solução mais inovadora para conseguir chegar a alguma solução, né? Bom, só para contextualizar que realmente esse não é um assunto novo, né? Isso acontece há décadas já, né? Enfim, então, se vocês puderem passar para o próximo slide já, e pior que são várias vezes, né? Pode passar umas 5 vezes já, porque a gente tem pouco tempo. Isso. Então, vamos lá. Essa é uma pesquisa que foi feita pela Harvard Business Angels, né? Eu não sei se vocês conhecem, falando sobre o nível de maturidade das empresas, né? Então, você tem toda a inovação feita aleatoriamente, né? Sob demanda, né? Essa que é a inovação ad hoc, né? Então, você não tem estruturação nenhuma, você não tem processo nenhum, são poucas áreas envolvidas, você não tem suporte, a liderança não está envolvida e a comunicação do que está sendo feito é baixa, né? Então, até tem ações que são feitas, mas elas não são bem comunicadas dentro da empresa. Até você chegar no último nível ali, que é a empresa já com uma estrutura muito mais madura para a inovação. Então, o processo a organização é estruturada, tem processos replicáveis, as áreas são muito bem definidas, quem participa, o suporte da empresa é amplo, a liderança ela não é só engajada, como é a liderança que dá o direcionamento para que a inovação aconteça. Dentro de todo o planejamento estratégico da empresa, eles enxergam a inovação como viabilizador do planejamento estratégico da empresa e a comunicação é feita de forma alta, né? Então, até para vocês entenderem um pouquinho o nível de maturidade que uma empresa tem do início até o final, essa é uma pesquisa de Harvard, né? E aí, o que a gente fez? Dentro da Votorantim Cimentos, a gente estudou o que era feito no mercado e trouxe para dentro, e eu também, como tinha pouco tempo de Votorantim, estudei a história da Votorantim, toda essa questão de estrutura e daí por diante, e a gente conseguiu chegar nesse framework, né? Eu estou vendo, o do número 1 a 7 está aparecendo aí já, né? Ok. Que é o framework ali de inovação aberta. Isso, para quem conhece, inclusive, é algo extremamente simples. Para quem conhece a questão de inovação e daí por diante, a gente não está contando nenhuma novidade. Mas, especificamente, esse framework que foi criado, ele serve muito para que as pessoas, para que todas as equipes entendam passo a passo o que precisa ser feito para chegar numa solução com uma startup, com uma instituição de apoio, como a Inovic, enfim, né, com centros de pesquisa, até com o próprio governo, com fundos de investimento por trás, investindo
nessas iniciativas, enfim, com todos esses atores do ecossistema trabalhando juntos para resolver uma solução. Como a gente tem pouquíssimo tempo, eu vou passar muito rápido em cada um deles, porque eu queria mostrar depois um pouco mais das soluções. Mas para vocês entenderem a simplicidade que é tudo isso, é só vocês pararem, conversarem com as áreas e entenderem especificamente o que faz sentido para vocês e quais são as maiores dores das áreas. Então essa é a fase de descobrir. Então você entende quais são as maiores dores, oportunidades e necessidades e descreve muito bem qual é essa questão que a gente vai jogar para o ecossistema resolver. E aí o passo 2 é o passo preparar. É uma das fases mais importantes, é onde você realmente prepara toda a empresa para receber esse ecossistema. Por exemplo, vocês imaginam o que é a nossa área de suprimentos? A hora que a gente traz uma startup, eles falam assim, ok, você preenche o cadastro, traz os seus últimos 3 balanços, né, financeiros, tal. A startup fala, poxa, mas eu tenho 1 ano de vida só, eu não tenho 3 anos de balanço financeiro. Acabou, aí todo esse trabalho que você fez e daí por diante, você não consegue nem contratar a startup depois. Então é por isso que vocês precisam preparar, e a gente tem, inclusive, dentro, a gente chama, dentro da Votorantim Cimentos, a gente chama isso de equipe de estrutura da inovação aberta, né? Até a gente brinca bastante, e geralmente nas empresas eles falam que esse é um trabalho muito de um herói, né? Que você tem um cara lá que vai puxando, que vai falando, e daí por diante. E aí eu falo, aqui dentro a gente montou uma Liga da Justiça. Então, eu peguei o cara de suprimentos, o pessoal do jurídico, até o pessoal de gestão de riscos e compliance, e antes de começar a fazer qualquer coisa, coloca todo mundo numa sala e explica o que significa tudo isso, o programa, o ecossistema e daí por diante, e fala, a gente precisa estar preparado para isso. E a gente conseguiu criar um fluxo muito mais simples, muito mais ágil, muito mais flexível, mas que mantém ainda toda essa questão de proteção da empresa, né? Porque a empresa não pode ficar 100% aberta a todo tipo de risco. Então, a gente conseguiu desenvolver um fluxo específico, até tem um slide falando sobre isso, mas a gente tem pouquíssimo tempo para falar. E outra coisa importante dessa fase de preparação é fomentar a cultura de inovação. Começar a conversar com todas as áreas e falar, olha, a gente está trazendo aqui um ecossistema de inovação aberta, a gente vai começar a trabalhar com startups, as pessoas precisam saber que isso vai acontecer, né? Então, a partir do momento que você definiu os desafios, aí você tem a empresa toda preparada, aí você divulga para o mercado, aí você abre para o mercado, e até dentro do edital SESI Senai, como foi dito agora, foi junto com o Algar e daí por diante, dentro do próprio edital isso pode ser feito, tem várias formas de você fazer isso, né? E aí você divulga para o mercado, divulga para o ecossistema como um todo, se conecta a todas as regiões do Brasil que têm soluções, né, com startups, universidades, centros de pesquisa, instituições de apoio, enfim, e aí você começa a receber inscrições olha, eu tenho uma solução, a solução que eu tenho é essa, e daí por diante, e aí você começa a fase 4, que é a fase validar. Então aí você avalia com profundidade cada um dos inscritos para saber quem realmente tem condições de atender às suas necessidades. A gente costuma fazer um evento que a gente chama de Demo Day, está escrito aqui embaixo, que é um evento onde as startups vêm e fazem o tal do pitch, né? Eles vão e apresentam em 8 minutos, enfim, muito rapidamente, qual é a solução deles para aquela dor específica, e aí a gente tem toda uma pontuação para poder classificar as startups. A gente teve 107 startups inscritas, até se puder passar um pouquinho mais o slide, já tem embaixo os números e daí por diante, né? Que tem acho que mais 2... Isso. Então, a gente teve 107 startups inscritas, né? A gente tinha 7 desafios, e dessas 107 startups, a gente conseguiu selecionar 7 para trabalhar com a gente, né? E a partir do momento que você seleciona a startup para trabalhar com você, aí começa, você imagina, aquela fase de ansiedade. A startup quer, imagina, né, ter o case dela e daí por diante. As nossas equipes querem muito solucionar as questões, e essa ansiedade faz muito mal para o projeto, porque a partir daí vira projeto, exatamente como foi falado anteriormente. A partir daí vira um projeto com KPIs e daí por diante para você conseguir acompanhar, né? E é exatamente por isso, para evitar que essa ansiedade atrapalhe todo o projeto, a gente criou a fase 5, engajar. Então a gente o pessoal fala muito de protótipo, né? Que é você criar
um produto fictício ou o início de um produto para validar e daí por diante, a gente está falando de prototype, de pré-protótipo, né? Então é o que a gente faz nessa fase. Sem pressão, ainda não começou o projeto, é só uma fase de alinhamento mesmo e serve muito para engajar a equipe interna da empresa com a startup, né? E aí você parte para a fase de realiza todos os pilotos, né, com cada uma das startups, realiza mesmo o projeto para testar, para validar se a solução faz sentido, se é internalizada ou não. E aí tem a última fase, que a gente chama de impulsionar, porque a gente coleta todas as lições aprendidas e faz um ciclo melhor. Mas essa fase é a fase onde a gente internaliza a solução, né? Se você puder passar para o próximo slide. Então, esses são os temas que a gente trabalhou, né? Então, a gente tem realidade aumentada, monitoramento de variáveis de motores, visibilidade de entrega, eficiência energética, gestão digital de territórios, gestão de pallets e monitoramento de rotas de insumos. Só para vocês verem um pouco, né, do que a gente tem de tema, eu vou falar rapidinho sobre cada um deles. Então, se puder passar mais 2 vezes de slide, por favor. Mais uma vez. Isso. Mais uma vez. Isso. Perfeito, perfeito. Então, a gente contratou uma empresa chamada Empreendi na Rede, que está ajudando muito a gente a fazer a operação de tudo isso. E essa empresa ela tem toda uma metodologia chamada, inclusive, Validation Rocket, que foi feito com a Dom Cabral. Enfim, eles estão ajudando bastante a gente a estruturar tudo isso. Se puder passar de novo mais 2 vezes, 3, 4, 5, vixe, são vários. 5, 6 vezes. Isso. Então, é só para vocês entenderem, né? Eles têm toda uma metodologia com todos os passos e daí por diante. Mas como a gente precisa muito de agilidade, eu pedi para que essa empresa empacotasse tudo isso. Então, próximo slide. Eles conseguiram empacotar tudo isso e criaram o Fast Tracking. Mais um slide. E aí eles criaram, usando toda a metodologia, enfim, algo super simples. Então, são 4 fases. Então, a gente tem a análise da problemática mesmo, e o que a gente chama de localização é trazer para a realidade local mesmo. Aí a gente entende quais são as soluções e as necessidades. A gente desenvolve quais são os KPIs para acompanhar os projetos. E aí a gente faz, né, todo o plano de validação do piloto. Tá? Então, a gente simplificou demais toda aquela metodologia que foi feita. E aí, falando um pouquinho, pode até passar para o próximo slide. E aí, então, falando um pouquinho dessa parte jurídica, que é uma parte muito dura da empresa para conseguir tudo isso, né? Quando a gente começou a disseminar o programa, e quando a gente foi falar com o presidente gostou tanto do programa que ele falou, olha, eu gostei tanto que eu vou roubar esse programa para mim, a partir de agora ele é meu. Ele falou, me dá uma semana que eu vou vir com ele transformado. Eu falei, ótimo, que incrível, né? E aí o que aconteceu? Ele transformou o programa de inovação aberta no programa de transformação digital da empresa como um todo. Então, ele criou esses 3 eixos, que são relacionamentos digitais, plataformas que viabilizem, né, todas as soluções e a parte de inovação aberta, né? Então, ele criou esses 3 eixos e o que eu estou falando para vocês agora é especificamente o eixo de inovação aberta, né? Se puder passar 2 vezes de slides. Isso. E aí, então, dentro das nossas 7 fases aí, isso é só para vocês terem ideia de o que a gente tem de documentos para cada uma das fases, né? Então, a gente desburocratizou ao máximo. Por exemplo, quando você vai começar a trabalhar com uma startup, a primeira coisa que você faz é assinar um NDA, né? Um Non-Disclosure Agreement, que é um termo de confidencialidade, né? É um termo que vai garantir que, porque a startup tem informações que ela vai passar para você, que se você divulgar para o mercado, você está tirando a vantagem competitiva dela. E vice-versa, né? A gente também vai compartilhar informações que a gente não gostaria que fosse passado para o mercado. Até essa fase a gente tirou, por incrível que pareça. Porque o primeiro documento que a gente assina é esse termo de cooperação, né? Então, o termo de cooperação, ele já tem cláusulas de confidencialidade, e aí, então, a gente eliminou a necessidade de usar um NDA. Especificamente sobre esse ponto, quem tiver dúvidas e daí por diante, eu posso colocar vocês em contato direto com a nossa equipe de estrutura e vocês podem conversar, e isso é uma coisa que eu gosto muito de falar. Geralmente você tem departamento de inovação falando com o departamento de inovação, as pessoas que querem inovar falando com quem já inova.
E uma coisa que a gente tem proposto muito dentro do grupo do Open Innovation é, cara, a gente tem que colocar suprimentos para falar com suprimentos, jurídico para falar com jurídico, a gente tem que fazer... Inovação aberta não é só inovar com startups, inovação aberta é você se conectar a outras empresas que estão passando pela mesma situação e que estão crescendo e querendo se desenvolver e entendendo como é que eles estão solucionando as questões para que vocês consigam crescer juntos de uma forma muito melhor, né? E eu tenho até uma proposta no final para falar para vocês. Isso, esse é o contato da pessoa responsável do jurídico mesmo, que está 100% disponível para conversar sobre essa questão de fluxos e daí por diante. Tá? Agora vamos falar especificamente das soluções para vocês terem uma ideia. Pode passar de slide. Então a gente tem aí o tema de realidade aumentada que a gente trouxe para dentro da Votorantim Cimentos. E a gente trouxe realidade aumentada para operação, né, para os nossos equipamentos. Então, para fazer a manutenção do equipamento, a pessoa coloca um óculos de realidade aumentada e se conecta, né, para conseguir gerar a solução. Pode passar de slide. Isso. Essas são fotos, né? Deixa eu ver, ele tem um vídeo aqui que eu queria mostrar para vocês. Para cada um dos casos, você tem essa questão de lições aprendidas e daí por diante, né? A gente teve muitas lições aprendidas, e isso a gente pode até em uma outra oportunidade compartilhar com vocês também. Esse caso de realidade aumentada, por exemplo, é um específico que teve muitas lições aprendidas mesmo. Bom, tudo bem. Então vamos... Se não consegue passar o vídeo, tudo bem. Mas o vídeo, ele mostrava de forma bem clara mesmo a utilização do óculos, né? Então a pessoa coloca o óculos reconhece, inclusive, ele é obrigado a olhar para um espelho e o óculos reconhece se ele está usando todos os EPIs. Se ele não estiver usando todos os EPIs, o óculos trava, não segue com a operação, já começa por aí. E aí ele entra, ele olha para o equipamento, o óculos reconhece todos os dispositivos do equipamento e aí ele tem, para fazer a manutenção, você chegar numa parte que ele não... que ele está com dúvida e daí por diante tem vídeos, tutoriais e tal, e se mesmo assim ele ainda tiver com dúvida, ele pode em tempo real, pelo óculos, se conectar com um especialista que vai falar para ele, tá vendo aquele fio, conecta isso com aquilo, faz isso, faz aquilo, enfim. Foi uma solução incrível mesmo, que a gente nem imaginou que fosse possível de ser colocada numa operação tão dura quanto uma fábrica de cimento, né? E inclusive o óculos que foi utilizado, o próprio óculos é um EPI. Ou seja, o óculos de realidade aumentada, você pode chegar com uma furadeira ali que você não consegue furar. Eu nem sabia que esse tipo de coisa existia, né? Mas qual que foi a grande lição aprendida desse tema, né? Você imagina o seguinte, a gente trabalha com pilotos não pagos com startups. Isso é algo que eu estou lutando bastante dentro da Votorantim Cimentos para a gente conseguir, inclusive, verbas para pagar pelos pilotos e daí por diante. Mas essa foi a modalidade que a gente conseguiu começar, né? Então, é uma modalidade que vocês podem também começar, mas a gente entende que, poxa, né, uma grande empresa chamando uma empresa minúscula para trabalhar, para fazer... Um protótipo com vocês sem pagar nada por isso, obviamente que eles querem muito fazer, porque aí depois quando você se torna, quando eles se tornam fornecedores da Votorantim, isso, né, o retorno desse gasto que eles tiveram é gigantesco. Mas vocês imaginam, de 7 projetos, só 3 a gente está continuando, outros 4 a gente parou. Esse realidade aumentada foi um deles. E por que a gente não continuou com essa realidade aumentada? A gente fez todo o piloto, né? Pena que vocês não conseguiram ver o vídeo. E quando a gente chegou no final, a própria startup chegou para a gente e falou, olha, o custo desse projeto é R$250 mil por mês para continuar. E isso é inviável comercialmente. A gente não tem condições Se manutenção de equipamento fosse o nosso core, né? Você imagina, se tivesse a ThyssenKrupp, por exemplo, que vende elevadores, mas que o core não é a venda do elevador, e sim a manutenção, a evolução e daí por diante, para uma empresa como a ThyssenKrupp vale muito a pena investir muito, porque a manutenção do equipamento é o core. Nós somos uma fábrica de cimento, nosso core não é a manutenção da máquina, e sim fabricar o cimento. Então não faz sentido a gente investir tanto nessa questão da manutenção. E aí por isso a gente não seguiu. Então você imagina, a startup investiu, eles devem ter gastado, sei lá, uns 60, 80 mil reais para fazer um piloto com a gente, e chegou no final, a gente não seguiu porque comercialmente não valeu a pena. Isso foi uma lição aprendida gigantesca, ou seja, hoje a gente
primeiro discute toda a questão comercial antes de iniciar o piloto, né? Porque a gente não imaginou que a gente ia ter uma surpresa dessas no final. Tem um outro tema, vou passar mais rápido, eu falei bastante desse porque ele é um tema bem sensível, que é monitoramento de variáveis de motores. Você passa para onde tem o slide que tem as fotos dos dispositivos. Foi citado a questão, isso, essa mesmo, foi citada aquela questão do gêmeo digital, né? Essa é uma empresa que ela coloca dispositivos e que consegue fazer leitura dos motores elétricos para conseguir viabilizar essa história do gêmeo digital, pelo menos dos motores elétricos. É o iniciozinho de toda essa questão da indústria 4.0, porque tem muita coisa pela frente ainda, né? Vamos passar agora para o próximo tema, que é a visibilidade de entrega. Ele é bem interessante, a gente costuma falar, inclusive, que a Votorantim Cimentos quer ser a Amazon do cimento, né? A gente quer que o cliente saiba em tempo real onde está o cimento, tal, porque tem toda essa questão da indústria da construção civil, você tem equipe esperando e daí por diante, e até hoje esse tipo de coisa para o mercado específico da construção civil, fornecedor de cimento, até hoje nenhum fornecedor específico de cimento tem esse tipo de solução. E esse é um caso muito interessante que a gente está trabalhando exatamente no que eu falei para vocês, inovação aberta de verdade. Então, a gente está trabalhando com startup, que já, obviamente, já é inovação aberta, mas a gente está trabalhando junto com a Algar Telecom, que foi citado, inclusive, para desenvolver o chip específico de GSM não, que não é mais GSM, né? O chip específico de telefonia 4G, que vai ser usado dentro do dispositivo dessa empresa chamada Tracked. Então, é um exemplo de inovação indústria, startup, indústria, né? Então, esse é um case bem interessante, né? Pode passar para o próximo, eficiência energética. E olha que interessante esse de eficiência energética. A gente trouxe, então, uma startup chamada Biometano e eles provaram para a gente que é possível transformar CO2 em CH4, que é o gás metano, e aí esse gás metano pode ser usado tanto para aquecer os fornos quanto para gerar, como uma termoelétrica, né? Gerar energia através do calor. E a questão específica com essa solução é que ela é tecnicamente possível, mas ela é comercialmente inviável, né? A gente tem que criar uma usina do tamanho da planta de cimento, fisicamente do mesmo tamanho, e que ia custar, sei lá, 8 milhões para ser construída para cada uma das usinas, para cada uma das nossas fábricas. Mas a tecnologia está evoluindo muito rápido, então a gente tá ainda em contato com essa startup, está acompanhando as evoluções e a gente está esperando que isso se modifique o quanto antes. Aí tem a gestão de pallets, né? Você imagina o que a gente estava querendo eliminar 100% o pallet. Então, você imagina, a gente foi super desafiador, a gente falou que a gente queria eliminar 100% o pallet da logística, né? Bom, a gente foi desafiador demais, a gente não conseguiu. Bom, enfim, gestão de pallets foi. Aí tem o próximo, que era o almoxarifado digital, que pivotou, né, para monitoramento de rotas de insumos. E, por último, o tema gestão digital de territórios. Esse tema de gestão digital de territórios foi o único tema que a gente já conseguiu contratar como fornecedor, tá? É um tema que já está dentro da Votorantim, essa startup já é fornecedora, que é a GeoInova, e eles têm uma solução que eles analisam imagens de satélite. Eu não estou conseguindo ver onde vocês estão aí de slide e tal, mas eu tô... Se vocês forem dentro do slide do monitoramento digital de territórios, tem um que tem imagem de satélite, daí por diante, é esse que eu estou falando já, é bem para frente, bem para frente. Então, é uma startup que tem inteligência visual, eles usam inteligência artificial para analisar a imagem de satélite, e aí com isso eles conseguem verificar se tem modificação no território, se, por exemplo, a gente tem exploração mineral e a gente tem que reflorestar as áreas. Então, eles conseguem identificar se teve queimada, mas isso em tempo real. Coisas que a gente demorava, às vezes, quase um ano para reagir, né?
Enfim, é só para vocês conseguirem entender o que a gente tem feito mesmo, né, de inovação aberta dentro da Votorantim Cimentos, conseguirem tangibilizar todas as soluções. E agora a gente está com o segundo ciclo, já indo mais para questões comerciais, de concreto e daí por diante.